Na terça-feira, então, nós vamos ingressar num dos aspectos fantásticos da nossa lição, que é a consideração sobre a transfiguração e depois a descida do monte. São porções do Evangelho que nos testam, nos tentam para gastarmos muito mais tempo do que podemos fazer aqui na lição, mas nós vamos nos conter. E na sessão anterior, que estudamos aqui na segunda-feira, Jesus termina fazendo uma reflexão muito interessante sobre a forma como os servos de Deus devem ser tratados. E ele então fala também do galardão terrível, da recompensa terrível, negativa, que aqueles que rejeitarem os servos de Cristo receberão, e esta recompensa será dada apenas quando ele vier na sua glória. E com esse pensamento da volta de Jesus e tendo em vista isso, por isso eu não fiz esse comentário na lição da segunda-feira e deixei para fazer na terça, embora o verso 38 esteja na porção da segunda, eu propositalmente deixei para comentar aqui na terça-feira, porque nos interessa esse conceito da volta de Jesus. E é neste contexto que nós temos que entender o episódio da transfiguração. E Jesus diz, olha, em verdade vos digo, verso 1 do capítulo 9, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E aqui vem o relato da transfiguração. É muito interessante que na transfiguração Jesus chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, sobe ao monte. Nós não sabemos que monte é este, não é? Que geograficamente ele não é localizado, identificado, então é apenas o monte da transfiguração. E ali Jesus recebe a visita de Moisés e Elias. E a glória de Deus se manifesta. E certamente o Pai também estava junto, porque o Pai, depois numa nuvem, vai fazer a declaração que está ali no verso 7, a gente vai logo a seguir mencionar. E interessante que Ellen White faz comentários a respeito dessa visita, e ela diz que tanto Moisés como Elias, que representavam os redimidos, Moisés, aqueles que vão passar pela morte, ou terão passado pela morte, e vão ressuscitar. E Elias, aqueles que não passarão pela morte, serão trasladados junto com aqueles que morrerem em Cristo e ressuscitarem. Então, estes dois servos de Deus, que representam duas grandes classes dos filhos do Senhor, dos salvos em Cristo, foram ali para confortar a Jesus. Não foram para falar de um reino terrestre, foram para motivar Jesus, para dar forças a Cristo a fim de enfrentar o desafio da cruz. Olha que coisa interessante. Foram ali para confortar Jesus com a experiência que cada um deles teve. Moisés e Elias, eles trouxeram conforto, trouxeram motivação para Jesus. E a seguir, Pedro fica ali, eles estavam com sono, mas aquilo tudo produz um cenário, um espetáculo. E na nuvem, em glória, então se ouve a expressão, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, queridos irmãos, sem dúvida nenhuma, a profecia que Jesus fez, de que muitos dos que ali se encontravam não passariam pela morte sem ver que o reino de Deus havia chegado, tem aqui pelo menos 2 aplicações. Primeira se referia a Pedro, Tiago e João, que testemunhariam a glória de Cristo, e se imagina, aqui o texto diz que 6 dias depois, poucos dias depois dele ter dito estas palavras, feito esta profecia, houve o cumprimento delas. Então, a primeira aplicação é que se refere aos 3 discípulos e se cumpriu esta palavra na transfiguração. Uma outra interpretação, que o próprio autor apresenta, é que esta profecia também se refira não só aos 3 discípulos, mas aos demais discípulos, a esses 3 junto com os demais, e que viram e testemunharam cenas
da santificação de Cristo, da glorificação de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição, da ascensão de Cristo. Então, estas cenas comprovaram que o reino de Deus havia chegado. Elas também dizem respeito a outros ao longo dos séculos que viram manifestações do poder de Deus e podem também se referir a nós quando vemos manifestações do poder de Deus em nossa vida e nos apontam para o que vai acontecer na segunda volta de Jesus, na segunda vinda de Cristo. Esta expressão, este é o meu filho amado, a ele ouvi, é também de fundamental importância porque o Pai, Deus o Pai, não somente deseja que nós aceitemos a Cristo em profissão de fé, de palavra, mas Ele espera que a nossa vida testifique disso com uma vida de obediência. A Ele ouvir. Não basta só dizer, eu conheço Jesus, eu amo a Jesus, mas demonstre isso numa vida de fiel obediência, numa vida de cumprimento fiel do dever cristão, de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Pedro sugere que tendas fossem feitas para que eles ficassem ali. E ali dizer, ele não estava sabendo muito bem o que falava. E irmãos, e é interessante, eles saem agora do monte glorificado e descem aquele monte para uma batalha contra o demônio. Muitos de nós apreciamos, irmãos, a glória do monte dentro dos nossos templos, nossas semanas especiais, nossos cultos, nossos corais, nossas orquestras, a nossa celebração. Amamos estar na casa de Deus, irmãos, e não tem problema nenhum nisso. É bom que seja assim. Mas não nos esqueçamos, a vida do cristão, ela não se encerra apenas no Monte da Transfiguração. Há que descer a montanha, irmãos. Há que descer, amigo, em direção ao vale, onde pessoas estão padecendo, escravas do inimigo e necessitam da nossa intervenção, assim como aquele garoto necessitou da intervenção de Jesus. Os discípulos que ficaram ali embaixo, no vale, eles não puderam expulsar e há cogitações, talvez eles tenham tido ali uma pontinha de inveja dos 3 que Jesus chamou para subir com ele o monte. O fato é que eles não conseguiram expulsar. Irmãos, a luta contra o mal, contra o inimigo, requer preparo. Jesus mesmo, lá no final desse episódio, quando eles estavam sozinhos, perguntou, Senhor, por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E Jesus já havia dado poder para eles fazerem isso. Aí Jesus diz, olha, essa casta não sai sem jejum e oração, você precisa se preparar para lidar com as coisas espirituais. As coisas espirituais necessitam de recursos espirituais. Ninguém realiza a obra de Deus por academicismo, por intelectualismo, por funções ou cargos que ocupem. Tudo isso tem o seu valor, tem a sua importância, mas o que identifica o servo fiel de Deus não é a sua posição, não é o seu grau acadêmico, não é a função que exerce na igreja, mas é a simplicidade, a sinceridade do seu coração entregue a Deus diariamente. Nós precisamos nos preparar para sermos usados por Deus, para cumprirmos a sua obra. A obra de Deus não se faz com recursos humanos, nós somos apenas instrumentos. E Jesus então pergunta para o Pai, há quanto tempo acontece isso? Ele diz, ele já há algum tempo ele faz isso e faz aquilo, descreve, e parece que Jesus não está tendo pressa, e isso deixa o Pai em agonia, diz, Senhor, então, se tu podes fazer alguma coisa. Eu imagino que esse se tu podes, ele representa o ápice da agonia de um pai que já havia esgotado toda a sua capacidade espiritual, toda a sua esperança, toda a sua fé, não restou mais nada. E Jesus diz, olha, tudo é possível àquele que crê. E ele disse, Senhor, então cura primeiro a minha incredulidade. E Jesus então ordena aquele espírito imundo que deixa o menino, e ele faz ainda um cenário e sai e deixa o menino, e o menino fica como morto, mas ele está são e salvo, está recuperado. Sabe, irmãos, eu tenho pensado muito nessa história do pai intercedendo pelo filho. Nós vimos lá atrás, uma das lições anteriores, Jairo intercedendo por sua filhinha. Agora vemos este pai intercedendo por seu filho. Queridos irmãos, talvez amigos, talvez eu esteja falando para alguém que tem hoje o seu filho dominado por um espírito maligno, esteja afastado do Senhor, esteja longe dos caminhos de Jesus, esteja atraído pelas coisas do mundo, e o inimigo
trucida essas pessoas, ele atrai, mas depois trucida, ele cobra um alto preço, e o coração dos pais seguem apertados. Mas meu irmão, minha irmã, não desista do seu filho. Vá à pessoa de Jesus, vá à presença de Jesus, rogue por seu filho, mas olha, interessante, rogue por você também, para que você tenha fé, você seja tocado por Jesus, para que Jesus restaure a sua fé, restaure a sua confiança nele em primeiro lugar, e que esta seja a nossa experiência, que Jesus nos habilite para isso. Outra lição preciosa, a oração intercessória, querido irmão. Esse menino não tinha consciência daquilo que o pai estava pedindo para ele. E muito possivelmente não tinha consciência do que estava acontecendo. A oração intercessória em favor das pessoas por quem oramos é como se nós autorizássemos a Deus a agir no coração de alguém que não tem consciência da sua necessidade espiritual. Esse é o grande valor da oração intercessória, e esta é uma grande ilustração daquilo que esse tema pode significar para nós. Muito bem, aqui então encerramos a lição da terça-feira.